221. Aspas. E anunciar-vos-á as coisas que estão para vir. Fecha aspas. João, capítulo 16. Os clericalismos corruptos inventaram um consolador, o Espírito da Verdade, que é muito menos do que mudo, porque é o mais ilustre desaparecido que a terra jamais teve. Quem sabe que Jesus foi anunciado pelo Espírito chamado Gabriel? Quem sabe que ele tinha os anjos, espíritos ou almas subindo e descendo sobre a sua cabeça? Quem sabe que no Tabor foi falar com Moisés e Elias? Quem sabe tudo isso, sabendo que após a crucificação retornou em espírito para falar aos apóstolos, sabe o que é o ministério do Espírito Santo ou Consolador. 222. Aspas. A confissão de Pedro. Fecha aspas. Mateus capítulo 16. Quando Pedro confessou que Jesus era o Cristo, Jesus lhe disse, aspas, És bem-aventurado, Simão, porque não foi a carne nem o sangue quem isso te revelou, mas sim o Espírito de Deus. E sobre esta pedra edificarei a minha doutrina, contra a qual não prevalecerão as portas da inferioridade. Fecha aspas. Jesus nunca pronunciaria a palavra igreja, que é grega e foi incrustada mais tarde. Doutrina é uma coisa, igreja é outra, pois quer dizer agrupamento de pessoas. Quem ler o livro dos Atos sabe que o batismo foi de revelação, de comunicação de anjos, espíritos ou almas, e não de Pedro ou de Pedros. É ridículo aquilo que pretendem os clericalismos, católico ou protestante, quando falam sobre o batismo de Espírito. Mas a humanidade da Terra, atrasada como é, viveria bem sem escândalos e sem cometer atos ridículos. 223. Aspas. A ressurreição. Fecha aspas. Marcos capítulo 16. A sinopse feita pela Igreja Romana deu ao livro de Marcos apenas 16 capítulos. Neste último, temos a ressurreição e o retorno em espírito de Jesus. E Jesus lhes diz que os fenômenos mediúnicos seriam os lastros da evangelização da humanidade. Isto é, como lhes havia dito em vida, seriam batizados em revelação e iriam pelo mundo, ensinando sobre seus feitos como viver a lei de Deus para servir de paradigma ou divino modelo. 224. Aspas. O que é injusto no pouco, também é injusto no muito. Fecha aspas. Lucas capítulo 16. Cumpre observar bem estas palavras de Jesus para todos os efeitos, mas é bom atender para as coisas da excelsa doutrina, para saber quem é que andou e anda cometendo corrupções e impondo-as à humanidade. Tudo quanto não é imitação das obras de Jesus Cristo é, por certo, corrupção e coisa injusta. 225. Aspas. A parábola do rico e Lázaro. Fecha aspas. Lucas capítulo 16. No século IV, quando Roma traiçoou o batismo de revelação ou de comunicação de anjos, espíritos ou almas, batismo que advertia, ilustrava e consolava, conforme Jesus disse que se devia dar, para ir ensinando aquilo que ele então não pôde fazê-lo, no século IV, fica entendido, Roma traiu o batismo de Jesus, adulterou os livros, perseguiu os cultivadores da revelação e inventou a tal parábola do rico e do Lázaro, pretendendo com isso mais depressa liquidar a doutrina do caminho para impor à Igreja Católica Romana, de fabricação própria. Basta ver o que há escrito, infantil e errado, principalmente quando se toma por termo de comparação os divinos exemplos de Jesus, que passou a vida a expelir maus espíritos, a ter os anjos, espíritos ou almas subindo e descendo sobre a sua cabeça,
a ir ter contato com Moisés e Elias no Tabor, e tendo ainda retornado em espírito para guiar os apóstolos por 11 anos a fio. Essa tal parábola é ridiculamente romana, pois além de contradizer os atos praticados por Jesus, contradiz o seu batismo de revelação, remetendo ainda os leitores a Moisés e aos profetas, que eram instrumentos da comunicabilidade dos anjos, espíritos ou almas, de quem sempre receberam as mensagens instrutivas. 226. Aspas. Mas se for a eles algum dos mortos, fecha aspas, Lucas capítulo 16. Jesus falou a vida inteira que para Deus ninguém é morto, que todos vivem para Deus, que os merecedores serão como os anjos nos céus, etc. Por que iria ele mesmo cometer tamanha contradição? Gabriel era um morto, Moisés e Elias eram mortos, ele mesmo, depois da crucificação, era um morto? Dissemos no início das tremendas contradições que os evangelhos encerram. Deixamos de apontar muitas delas para poupar certos desgostos aos leitores que ainda precisam das letras evangélicas. Nós não precisamos, porque a palavra de Deus é, para os profetas, a revelação. Temos o de que carecemos e de modo muito vivo. Temos as mensagens modernas muito mais puras. Quanto a Jesus, a quem ajudamos a viver aquela gloriosa manifestação de celestial verdade e a quem auxiliamos no serviço de reposição das coisas no lugar, bem sabemos que tem por evangelho não as letras mortas, adulteráveis e de fato adulteradas, mas sim o seu divino exemplo, que foi o de viver a lei de Deus diante do mundo. E a lei de Deus também veio por intermédio de anjos, espíritos ou almas. Logo, a lei e o nosso Senhor Jesus Cristo ensinam a doutrina viva, querem que os filhos de Deus conheçam, jamais quiseram fabricar ignorantes e corruptos. 227. Aspas. A fim de que ele dê a vida eterna. Fecha aspas. João capítulo 17. Pelos escritos do capítulo 17, afora a doutrina da unidade, que era fundamental nas escolas iniciáticas da antiguidade, o mais tudo está eivado de enxertos e absurdos, coisas que jamais teriam saído da boca de Jesus. Os mundos e as humanidades existem desde a eternidade, e Deus nunca deixou de ser eterno, perfeito e imutável. Portanto, a contradição de eternidade da vida e da justiça divina dependem de Deus, de quem os Cristos são servos e não senhores. B. Antes de Jesus vir ao mundo, por milhares de anos, os filhos de Deus viveram sobre a terra, e Deus não lhes era menos Pai. Portanto, conforme suas possibilidades de entendimento, viviam suas crenças, e Deus lhes dava segundo as obras. C. Quando Jesus veio ao mundo, viveu entre os israelitas, cujos sacerdotes e mestres o crucificaram, porque o não reconheceram como o Messias que devia vir, segundo os profetas. Logo, o restante da humanidade não era menos de Deus para ficar sem vida eterna, por não ter conhecido Jesus. D. Até agora, 20 séculos depois, a maior parte da humanidade não é cristã, pertence a outros credos e filosofias, e ninguém irá dizer que Deus não lhe seja o Pai divino, o Senhor da justiça absoluta, para lhe dar segundo as obras. E, de tal modo são levianas e contraditórias as palavras que andaram metendo na boca de Jesus, nesse capítulo e em muitos outros, que causam mais males do que bens aos que não sabem ler com um pouco de lógica, pelo que convidamos a todos ao estudo livre e sincero para não tomar como se fossem de Jesus
as asneiras que posteriormente ali andaram incrustando. F. Acima de tudo, que retornem ao cultivo da doutrina do Consolador, ou Pentecoste, da revelação generalizada, porque a palavra de Deus é a mensageria divina, não a letra morta dos textos adulteráveis e de fato adulterados. G. E que tudo isso se faça para compreender que Jesus, o Cristo planetário, 2. Nota. Como já informado na obra Bíblia dos Espíritas, à época em que este livro foi escrito, Jesus era diretor planetário. Ele já galgou posições, sendo hoje, conforme noticiou o autor, antes de desencarnar em 25 de dezembro de 2000, um espírito deificante, muito próximo da total deificação. Atualmente exerce essa função João Evangelista. Fim de nota. A síntese da verdade nunca andou dizendo tais asneiras e charopadas, porque não era clérigo, nem tutor de impérios despóticos e sanguinários, para que a humanidade compreenda de uma vez por todas que ele veio exemplificar a moral, o amor, a revelação, o saber e a virtude, porquanto, como divino modelo que fora, uma tal excelsa doutrina viveria e deixaria, como de fato deixou, com provas sobejas, como podem ser encontradas no livro dos Atos, capítulo 1, 2, 7, 10 e 19. Para maiores informes, vede a Bíblia dos Espíritas. 228. Aspas. E eu lhes fiz conhecer o teu nome. Fecha aspas. João, capítulo 17. Os ignorantes que em Roma, no quarto século, adulteraram os textos, pensavam que todos eram como eles, desconhecedores da história iniciática, e puseram na boca de Jesus tais palavras, tais absurdos, porque Jesus tinha um conhecimento profundo das iniciações e do profetismo em geral, sabendo muito bem o que haviam feito os 30 e tantos Budas, o que havia feito Krishna, o que haviam feito os 4 Zoroastros e os 4 Hermes, o que fizeram Apolo e Orfeu, o que haviam feito os patriarcas de antes do dilúvio e os do após-dilúvio, e o que haviam feito Moisés e os profetas de Israel. Jesus veio consolidar toda a obra verdadeiramente profética das iniciações antigas. Veio acrescentar o sentido de ressurreição final do Espírito por atingir o grau crístico. Veio generalizar o ministério do Consolador, ou Espírito Santo, que até então vivia trancafiado nos cenáculos esotéricos. Veio viver e deixar essa grandeza imperecível, e não as patacoadas que os corruptores doutrinários andaram lhe impingindo posteriormente, quando perverteram a excelsa doutrina e adulteraram os textos deixados pelos apóstolos, mais de 200 escritos ao todo. 229. Aspas. Elias certamente há de vir e restabelecerá todas as coisas. Fecha aspas. Mateus capítulo 17. João Batista, a reencarnação de Elias, naquela vida ou personagem, morreu carnalmente 1 ano e meio antes de Jesus, e Jesus só finalizaria sua tarefa no Pentecoste, depois da crucificação. Elias, naquela vida, iria restabelecer o que Jesus ainda não tinha estabelecido? Entretanto, saiba quem quiser. A. No século XIV, Jesus ordenara a reposição das coisas no lugar. B. João Rus foi a primeira reencarnação de Elias, acompanhado de muita gente para iniciar os serviços preliminares da restauração. C. Lutero fizera a seguir o grande serviço de conseguir liberdade de culto e tradução dos textos para que mais tarde pudesse haver a grande eclosão mediúnica. D. Volta Elias na personalidade de Kardec, arrastando consigo a grande eclosão mediúnica do século XIX, tendo feito a codificação à custa das manifestações espirituais.
E assim estava de novo entre as gentes a excelsa doutrina do Consolador generalizado que Jesus deixara a partir do Pentecoste. Como era a base da doutrina, assim mesmo continua a ser, porque sem moral, sem amor, sem revelação, sem sabedoria e sem virtude, nunca poderá haver o caminho do Senhor. 230. Aspas. O reino de Deus não virá com mostras exteriores. Fecha aspas. Lucas, capítulo 17. Por mais que quisessem corromper ou adulterar, como de fato adulteraram, não puderam tirar da boca de Jesus alguma coisa de pura doutrina iniciática. E o texto acima fulgura porque as centelhas divinas, os espíritos, trazem consigo o reino do céu em potencial, e vão desabrochando através dos mundos e das vidas, dos reinos e das espécies, das condições e das situações. E Jesus, o Cristo planetário, o paradigma da escalada, veio demonstrar como todos deverão ser. O Evangelho foi e é a vida que Jesus viveu. Para saber de fato a vida que viveu, procure cada um exemplificar os 10 mandamentos, aquelas 5 palavras que tanto temos repetido, bem que definem a lei de Deus. E que ninguém se iluda comprando idolatrias ou exteriorismos, porque diante de Deus somente a pureza e a sabedoria é que prevalecem. Porque onde há verdade e conhecimento, certeza e bondade, o reino do céu já está presente. E assim, todos compreenderão o que Jesus proclamou. O Filho do Homem veio do céu e está no céu.